Quero hoje comentar com você sobre uma mensagem que falou muito ao meu coração. Dia dos Pais, algo que chama a nossa atenção para a realidade paterna. Eu estava meditando no Salmo 127 e é com ele que eu quero hoje falar com você, conversar com você acerca dessa maravilhosa graça, essa bênção de Deus que é ser pai. Pega o Salmo 127 e faça uma leitura comigo, ou então preste atenção na palavra de Deus para a sua vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta ou ao tribunal. Depende da tradução. Coisa linda é ser pai. Pensando friamente, não é difícil tornar-se pai. Qualquer um que tenha uma boa saúde sexual pode fazer um filho, um bebê, tornar-se pai. Porém, ser pai de fato não é para qualquer um. Precisa ser responsável. Fazer a diferença na vida de um filho é muito mais precioso. Não é apenas aqueles que decidem ser, mas precisa ser especial. Ser pai não é ter o nome na certidão de nascimento ou pagar as contas cumprindo o seu dever de manter a pensão mensalmente. Não, não é isso. Também não é contribuir apenas com seus genes em visitar uma mulher. Não, é mais que isso. Também não é fazer uma ligação de vez em quando, mas é mais que isso. É uma pessoa responsável. Ser pai é ser alguém presente, consciente em suas responsabilidades, que desempenha o seu papel, que influencia com o exemplo de vida, que busca forjar nos filhos o caráter de Cristo. O pai lida com as crises, não desiste de seus filhos jamais, trabalha pela família que ama e deseja ver todos os seus sendo prósperos, abençoados. Tema desta oportunidade que eu quero refletir com você é: precisamos de pai. Precisamos de pai. Pai bíblico, como está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4. O apóstolo Paulo escreve assim: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. De um lado estão os pais que foram criados de uma maneira severa e acreditam que essa é a melhor maneira de impor limites à criança, de educá-las. Do outro aparecem aqueles que foram superprotegidos, ganharam tudo o que queriam na infância e hoje desejam demonstrar amor por seus filhos da mesma forma, dando tudo, comprando tudo. O problema, segundo a psicologia, e também uma das psicólogas chamada Lydia Weber, pesquisadora, ela diz que os grupos, ambos estão equivocados. Tanto aqueles que pensam em ter uma educação dura, severa, quanto aqueles que estão dando uma educação completamente na compra de prazeres dos seus filhos. Educar a próxima geração seria um grande desafio e provavelmente uma situação não muito adequada. Para criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor, como Paulo ensina lá em Efésios 6,4, é preciso entender o que seria doutrina e admoestar. Doutrina nós já sabemos, é criar nos ensinamentos de Cristo, nas doutrinas que estão contidas na palavra de Deus. E admoestar é repreender levemente, com brandura, advertir de uma falta,
aconselhar, avisar, fazer enxergar. Como ensinar e admoestar os nossos filhos na doutrina se nós não sabemos? Por isso, o pai bíblico é aquele que procura entender a palavra de Deus, que ama a Bíblia, que investe tempo em estudos da palavra, que ensina os seus filhos como estudar a palavra de Deus. O pai bíblico faz questão de ser espelho para os seus filhos e os ensina a tratar bem as pessoas, explica sobre as questões da vida, os relacionamentos, como melhor funcionam, a importância da gratidão, a lidar bem com as coisas boas e ruins da vida e as lições valiosas que elas podem nos trazer. Ensinam desde cedo a filhos como devem tratar as mulheres em suas vidas. Por isso, o pai bíblico trata bem a sua esposa, trata bem suas filhas, são exemplos no trato da família, vive, incentiva, ensina o respeito incondicional e mostra aos filhos como as mulheres são e devem ser, ocupando um lugar importante em todos os momentos da vida. Por isso, o pai bíblico, ele prima por amar e cuidar bem da esposa, dos filhos e busca ensiná-los no trato com a mamãe, com as irmãs respeitando seus irmãos, o valor do respeito, do ensino, da boa vivência em casa. O pai bíblico age assim. Um segundo ponto que eu destaquei é que nós precisamos de pais cheios de fé. E eu destaquei Abraão, o pai da fé. Coisa boa, né? Abraão, como pai da fé, ensina pra gente passos maravilhosos que nos incentivam a sermos cheios de fé. A primeira manifestação de fé é quando Deus chama Abrão. Ainda Abrão, não é nem Abraão ainda, só depois o nome dele será mudado pelo Senhor. Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, a ordem de Deus para Abrão é: sai da tua terra. Pai cheio de renúncia. Olha, Abrão estava aprendendo a renunciar com Deus, aprendendo a renunciar à sua terra, aprendendo a renunciar à sua parentela, aprendendo a renunciar ao lugar onde ele vivia, a deixar o conforto, a sua zona de conforto. Pai precisa aprender a renunciar, né? Às vezes renunciar uma camiseta que o filho pegou para usar, justamente aquela que ele queria usar no dia seguinte. Às vezes renunciar para o bem e a felicidade da família, do seu filho. Pai cheio de fé renuncia a tudo que o impõe, impressiona na forma de melhor bem viver como homem e como ele deve ser. Trata seus filhos com a verdade, mesmo até que a verdade faça sofrer. Tem um ditado popular muito interessante que diz assim: eu prefiro sofrer com a verdade do que sorrir com a mentira. Pai bíblico é assim. Ele renuncia até mesmo ver a família feliz por um curto espaço de tempo, porque ele conta a verdade ainda que sofra. Ele trabalha valorizando o amor dos seus filhos, valorizando a companhia deles, valoriza o tempo com eles. Vivem sendo exemplo de caráter e de princípios. Os seus filhos aprendem com eles a ser cheios de fé, moldando seu caráter em Jesus Cristo e também princípios que norteiam suas vidas, porque aprenderam com seus pais. Sim, o pai cheio de fé ele é altruísta, pensa na felicidade de seus filhos, da família, antes das suas próprias. Guiam-nos pelo caminho certo e estão ali sempre prontos a cuidar de feridas, ainda que venham depois das quedas. O pai está sempre de coração aberto para tratar, para curar, para aconselhar. Afinal, paternidade não tem prazo de validade. Muitos pais pensam: não, vou criar meu filho até os 18 anos, depois ele se vira. Vou criar minha filha até os 18, depois ela se vira. Não, não é assim. Ao contrário, a Bíblia diz que os filhos são nossos enquanto nós vivemos. Devemos orientá-los, ajudá-los, aconselhá-los e dar a eles condições de bem viver. Isso é ser pai. Pai cheio de renúncia.
renuncia até mesmo o bem-estar com seus filhos para mostrar um caminho, ainda que doa. Mas vale a pena ver os nossos filhos trilhando bons caminhos na vida. A segunda fala de Deus com Abrão está lá no versículo 2 de Gênesis capítulo 12. Nós vimos o 1 e agora no verso 2 Deus vai falar para ele: "Se tu uma bênção". Que grande desafio! Pai cheio de fé está disposto a mudanças. Essa é a palavra de Deus para Abrão. É um segundo momento de Deus com ele, enquanto ele caminhava em busca da sua promessa. Sua personalidade precisava ser moldada de acordo com a vontade de Deus. 2 vezes Abrão errou dizendo que a sua esposa seria sua irmã. Está lá em Gênesis capítulo 12, mesmo em que você está, de 13 a 19, e no capítulo 20, de 1 a 16. Seu caráter precisava ser transformado. Deus havia dado um padrão a Abrão e ele deveria ser uma bênção. Seu falar e seus atos teriam que refletir a glória de Deus. Deveriam ser abençoados e abençoadores. Deveria trabalhar para que a vida dele glorificasse a Deus em todos os seus atos e em todos os seus passos. Para termos fé, é preciso deixar o Senhor transformar o nosso caráter. Precisamos imitar a Cristo para ser e ter um caráter abençoador até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito à medida da estrutura completa em Cristo. Efésios 4:13. Para crescer na fé, precisamos estar dispostos a deixar o Senhor moldar o nosso caráter e nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Terceira palavra que eu destaquei de Deus com Abrão está lá em Gênesis 17, no versículo 1, quando Deus diz para ele: "Anda na minha presença e sê perfeito". Outra vez Deus fala com Abrão e agora cobra dele santidade. Ora, o pai bíblico é cheio de fé, renuncia para o bem da família. É uma bênção, porque está disposto a mudanças na mão de Deus. E agora ele está em um processo de santidade. Deus quer desenvolver seu plano em nossas vidas, mas precisamos nos santificar para que ele possa se manifestar e manifestar as suas bênçãos em nós e através de nós. Sarai, sua esposa, tentando dar uma ajudinha a Deus, uma mãozinha para Deus, o que ela faz? Ela vai e pega Agar, a concubina, e então dá como mulher a Abrão e arrumou-lhe uma empregada, uma concubina, e esta tem um filho de Abrão, mas não foi essa a promessa que Deus havia feito, não era esse o plano de Deus. Esse ato gerou conflito e até hoje nós vivemos esse conflito lá entre judeus e os não-judeus, os palestinos ali na região, descendentes de Ismael. Deus quer pais santificados, preparados para receber e ser capaz de administrar bem as bênçãos do Senhor, dividindo em família, dividindo com as pessoas, sendo bênção para todos. A situação embaraçosa entre Sarai e Agar tornou-se um empecilho para que a família de Abrão fosse abençoada por Deus e também fosse abençoadoras. Precisamos nos santificar para desfrutarmos das bênçãos e também, como Abrão, nos tornarmos pais santificados, abençoadores. A exigência do Senhor de santidade também vai acontecer com Josué. Lá em Josué capítulo 3, versículo 5, Deus manda que Josué se santifique e santificasse também o povo, que o povo fizesse o mesmo. Ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 5. Deus já nos deu toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, como afirma Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3. Só nos falta santificação para recebermos. Deus quer santificar nossas vidas, nos preparando para sermos abençoados e abençoadores. O Pai, cheio de fé, ama seus filhos de todo o coração e também com atitudes. Está pronto para o que for preciso e a sua recompensa
não está em outra coisa a não ser no sorriso dos filhos no rosto, em ver os seus amados felizes. Terceiro ponto que eu quero meditar com você. Precisamos de pai. Pai treinador. Lá em Provérbios 22, verso 6, Salomão ensina isso para a gente, dizendo: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. As crianças são como uma esponja, com alto poder de absorção. Têm sentidos apurados. São capazes de perceber as mais sutis mensagens transmitidas pelo nosso comportamento e ações descuidadas. Quando havia um comercial na Rede Globo de um produto chamado Denorex na Globo, e eles colocavam aquele produto como se fosse remédio, mas Denorex não era remédio, né? Parece remédio, mas não é. Enfim, havia uma situação assim. E uma vez eles mudaram um pouquinho o comercial, e dentro desse Denorex eles colocavam uma rosa, e a rosa ela ia se abrindo naturalmente, como se o Denorex impusesse isso à rosa, fosse capaz de forma tão natural não agredir os fios do seu cabelo. E um dia nós estávamos assistindo e meu filho era bem pequenino, o Cefas, e ele disse assim: mãe, olha pai, olha, a rosa não é a mesma. Então ele percebeu que havia um jogo ali de imagens que buscava enganar as pessoas, e ele ficou observando e detectou isso com todo cuidado. E olha que ele era uma criança, né? E o que a gente aprende com isso? Bem, nós aprendemos que a criança ela tem uma capacidade grandiosa de assimilar as mensagens que estão, né? Uma das finalidades essenciais da educação dos pais, da educação cristã e até mesmo da educação secular é fazer com que a criança de hoje, e consequentemente o homem ou a mulher de amanhã, seja autossuficiente, seja consciente, seja educado, comprometido, criado em princípios, digamos um ser civilizado. Uma criança crente hoje será consequentemente o servo ou uma serva de Deus amanhã? E se ela for bem treinada, treinará também a sua família no Evangelho para que todos glorifiquem a Deus. O conselho de Salomão aos pais é: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Criar e treinar uma criança dentro do contexto desse provérbio significa que o ensino começa na Bíblia, começa bem cedo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, o apóstolo Paulo fala ao jovem pastor Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, se você quer ter sucesso com seu filho, com a sua filha, papai, mamãe, não esqueça, comece a ensiná-los com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ensinar às crianças as verdades das Escrituras fará com que sejam sábias para a salvação. Paulo escreve isso no capítulo 3, versículo 15 de 2 Timóteo. No verso 17 do mesmo capítulo diz que as prepara para fazer boas obras. Pedro nos ensina que irá prepará-las para dar uma resposta a todos que lhes perguntarem o motivo da sua esperança. 1 Pedro 3,15. Irá prepará-las para resistir ao ataque de culturas que estão empenhadas em doutrinar os nossos jovens e adolescentes e os nossos filhos, ainda pequeninos, com valores seculares que os afastam de Deus. Ensina as Escrituras, a boa doutrina, e você não vai perder o seu filho. E quanto mais você tiver filhos na sua aljava, serão flechas na mão do valente, que você vai lançá-los a este mundo sem perdê-los. Antes eles estarão sendo orientados pela palavra de Deus e serão mais que vencedores. Quero concluir com você, lembrando que a Bíblia nos diz que as crianças são herança, dádiva de Deus. No Salmo 127, que nós lemos, o verso 3 aponta isso. Atender ao sábio conselho de Salomão para treiná-las e
ajudá-las nesta vida é apropriado, uma vez que elas não são um bichinho de estimação, que precisa ser adestrado, mas precisa ser treinado para a vida com amor, com carinho, respeitando suas escolhas, respeitando seu querer, sua vontade, orientando no melhor caminho, ajudando a fazer as melhores escolhas. Moisés, ele é usado por Deus a enfatizar ao seu povo a importância de ensinar os filhos sobre o Senhor, seus mandamentos, as leis de Deus. E lá escreve ele em Deuteronômio capítulo 6, versos de 7 a 9. Inculcarás nos teus filhos, falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. As escreverás nos umbrais da tua porta e nas tuas portas. Moisés está aí de forma meticulosa, ressaltando a profunda preocupação de que sucessivas gerações manteriam a obediência a Deus e às suas leis para garantir que a palavra de Deus chegasse até nós. Quero lembrar a você que lá em Levítico, capítulo 25, versículo 18, dependia disso a felicidade deles. Habitareis seguros na terra. Depois, para que também te suceda a ti e aos teus filhos. Está lá outra promessa no capítulo 12, versículo 28. E lá no capítulo 30, no verso 16, ele vai dizer que ele os abençoaria na terra. Isso é muito maravilhoso. Não dá para deixar de lado. É importante isso para você e para sua família. Eu quero concluir com você lembrando que a Escritura ensina que devemos treinar nossas crianças e conhecer, a obedecer, a viver para Deus. Essa é a base da vida vitoriosa. Conhecer Deus, suas verdades, começando já na tenra idade, dará à criança a compreensão de que é pecador e que precisa de um Salvador. As crianças muito novas, elas entendem que não são perfeitas e que precisam do perdão de Deus. Hoje, há um clamor na sociedade, na Igreja de Cristo. Precisamos de pai. Pai bíblico. Pais cheios de fé como Abraão, capazes de renunciar à sua própria felicidade para que a sua família e os seus filhos sejam felizes. Para que os filhos andem em santidade de vida, ele luta contra o seu pecado, suas limitações para viver em santidade, sendo um padrão de fé para os seus filhos. É ali, na dureza da casa, do dia a dia, da vida, que os pais ensinam os seus filhos a serem abençoados numa vida santa e a serem abençoadores, abençoando vidas. As crianças ainda muito novas vão percebendo isso na vida de seus pais e vão se modelando em Deus e vai colocando Deus nos seus corações na medida em que vê Deus na vida de seus pais. Você e eu temos uma grande responsabilidade. Precisamos de pai que aponta para Cristo como Salvador, que vive para Jesus, que direciona os seus filhos a uma fé inabalável e um testemunho de vida com Deus, vivendo a salvação em Jesus Cristo em seu lar. Que Deus te abençoe, que você seja um pai cheio de fé, um pai bíblico, um pai que treine os seus filhos para viver para Deus, um pai que treine o seu filho para viver com Cristo para a eternidade. Que Deus te abençoe. Antes de orar, eu quero pedir a você que esteja se inscrevendo no nosso canal. Nós precisamos disso. E eu peço a sua ajuda. Deixe um like, toque lá o sininho, faça a sua inscrição se você ainda não fez e nos ajude a manter o nosso canal. Que Deus te abençoe, que nesse Dia dos Pais, você que é pai, reflita sobre a palavra de Deus e construa sua vida e sua família sobre esta palavra. Amém? Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado pelos pais. Obrigado pelos pais que temos na Igreja Batista da Esperança, aqui em Nova Friburgo. Que sejamos pais modelos, que sejamos pais exemplos, pais que deem bom testemunho aos seus filhos, para que eles vivam crendo em Jesus Cristo como Salvador e sejam também eles modelares em seus lares. Abençoe também, Senhor,
os pais que estão nos ouvindo, que ainda não são crentes, que eles possam ser despertados à fé em Cristo e buscar em Jesus se colocarem como modelos para a vida dos seus filhos, para a vida da família. Muito obrigado, Senhor, por cada pai. Obrigado pelos meus pais. Eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um belo dia dos pais para você que é papai e que você, filho, abençoe a vida do seu pai, vivendo de tal maneira que glorifique a Deus e os honre com toda alegria e fé. Que Deus te abençoe. Amém?